Ok. Senhoras e senhores, hoje, com muita alegria, estamos começando o Oftalmologista Responde, essa iniciativa da Sociedade Brasileira de Lentes de Contato, Córnea e Refratometria. E nós, hoje, traremos aqui uma convidada que está no estado de São Paulo, a doutora Patrícia Dotto, daqui a pouco vai estar conosco. E eu convido você que nos acompanha ao vivo pelo soblack.com.br/ao vivo e também pelo facebook.com/soblack. Seja muito bem-vindo e a sua presença muito nos anima, principalmente quando nós falaremos sobre oftalmologia, sobre cuidado com a visão dos olhos. E neste momento, eu convido a doutora Patrícia, que já está aqui conosco, já vai aparecer aqui na tela. Doutora Patrícia, seja muito bem-vinda, é uma alegria tê-la aqui conosco. E para começar, o seu boa noite e ressaltando essa importância do médico oftalmologista do cuidado com a visão. Oi, boa noite. Fernando, agradeço a oportunidade, a Soblack, agradeço ao Eterno pela oportunidade de estar aqui, a minha família, os amigos, o pessoal da minha equipe, muito obrigada. O médico oftalmologista, ele tem um papel importantíssimo, né? Cuidado da saúde ocular. Eu não sei se todos sabem, mas o exame visual, ele não se restringe somente à área visual. Nós temos várias doenças que podem ser diagnosticadas quando o paciente é submetido ao exame visual adequado. Por exemplo, alterações no filme lacrimal, em doenças endocrinológicas, alterações visuais, nós podemos ter em alguns casos graves, né, de tumores intraoculares, por exemplo, doenças desmielinizantes, nós temos também doenças autoimunes, né, que também podem dar várias complicações oculares. Então, assim, os efeitos tóxicos também de alguns fármacos, por exemplo, a cloroquina, que é muito usada em reumatologia, né, e outros fármacos, por exemplo, também como o tamoxifeno, para o câncer de mama, pacientes com cirurgia, submetidos à cirurgia bariátrica, que podem ter depressão de vitaminas, e principalmente vitamina A, da absorção da vitamina e alteração da visão noturna, né, entrar com um quadro de cegueira noturna. Então, nós temos várias alterações que são muito importantes, fora as alterações do próprio desempenho visual, desde o nascimento, né, até a senilidade, onde é importantíssimo o papel do oftalmologista para que garanta o desenvolvimento adequado para que a pessoa possa desenvolver as atividades para as quais ele foi capacitado. Muitas vezes as crianças são encaminhadas para o exame aos 7 anos, mas a visão se desenvolve do nascimento aos 3, e dos 3 aos 8 nós temos um período de plasticidade, onde a gente consegue modular algumas coisas, mas muitas vezes essas alterações que não foram vistas antes dos 3 anos, uma criança aos 5 anos, às vezes ela está velha para tratar. Então, de repente, essa criança seria um excelente piloto de avião, e aí não vai poder ser, porque ela está com a visão limitada em um dos 2 olhos, né? Ou em ambos os olhos. Então, a gente sempre tem que ter todo esse carinho, esse cuidado com a visão, pensando que é o nosso principal instrumento de interação com o meio onde a gente vive. Excelente. Doutora Patrícia, chegou uma pergunta que é muito interessante e quem manda para a gente está no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói. Ele diz assim: doutora Patrícia, eu me chamo Janu Sena e tenho uma dúvida sobre a importância daquelas letras J1, J2, J3, J4, J5 que o médico oftalmologista pede para que eu possa falar para fazer a avaliação. Muitas vezes eu não preciso nem passar pelo J1 e vou direto para o J2. A doutora pode falar, por favor, sobre a importância
E o significado deste exame, Janu Sena, Niterói, Rio de Janeiro. Oi, Janu, não vou revelar a tua idade aqui, né, mas vamos lá. Esse exame, a gente está vendo a tua capacidade de acomodação para perto. Então, a gente vai tendo uma perda da visão para perto, né, que a gente chama de presbiopia, que acontece para todo um míope, e isso é mais complicado de ser diagnosticado, porque o míope já enxerga bem para perto, dependendo do grau. Então, às vezes, um míope até 3 graus, ele nunca vai saber na vida o que não é enxergar o J1, sempre vai enxergar o J1. Mas um hipermétrope, por exemplo, que seja 0,25, né, a partir dos 40 anos, ele começa a ter essas perdas, né, ou uma pessoa que não tem nenhum grau, e aí ela começa a perder a amplitude de acomodação, e vai ficando mais difícil de reconhecer que pontos próximos estão separados. Essa é a definição de acuidade ou agudeza visual. Então, procure seu oftalmologista. Mulher geralmente é muito mais resistente do que homem a usar óculos de perto, mas os homens também são resistentes a isso, só que eu sempre dou o exemplo do carro, né? Meu pai sempre pegava no meu pé que a gente não podia deixar o tanque passar da metade para abastecer, né? Por quê? Porque a gente tem uma reserva, né? Então, você vai acumulando resíduos ali e vai fazendo aquela bagunça no motor. Então, muitas vezes, a gente vai gastando a nossa reserva de acomodação e isso vai se manifestando de formas bem complicadas, desde lacrimejamento até irritação, aí a gente começa a coçar, né? Altera, né? Tem alteração do filme lacrimal, pode ter uma contaminação, e aí a gente começa a ter alterações palpebrais, blefarites. Então, são coisas que parecem, né, que não têm relação, mas elas estão totalmente relacionadas. Espero ter respondido a tua pergunta e te estimular a procurar o teu oftalmologista e a usar o teu óculos, aí, que provavelmente deve estar sendo necessário. Excelente, estamos conversando com a doutora Patrícia Dotto. Ela é médica oftalmologista, está hoje no Oftalmologista Responde, essa iniciativa da Sociedade Brasileira de Lentes de Contato, Cone Refratometria, entidade filiada ao Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Doutora Patrícia, chegou mais uma pergunta, nosso amigo de Fortaleza, quem faz é Raimundo Nonato, ele diz assim: doutora Patrícia, de quanto em quanto tempo devo fazer o exame dos olhos? Bom, o ideal é que o exame dos 0 aos 3 anos seja feito da maternidade, a cada 6 meses aos 3 anos. Tanto tudo bem, o paciente pode ser acompanhado anualmente, né, até os 24, quando finalmente a gente fecha o grau. O grau vai mudar, ele muda até os 24. E depois a gente pode fazer anualmente ou a cada 2 anos, até em torno dos 45 anos, né? A gente pode fazer esse exame a partir dos 40, a cada 2 anos, de repente até os 60, dependendo se não tem alguma comorbidade. Por exemplo, pressão alta, diabetes, alguma doença reumatológica, né? Então, vai muito caso a caso. Mas se não tem nada, tá zerado, lindo, maravilhoso, né? Então, a gente pode tentar seguir mais ou menos essa sequência, e a partir dos 60 anos também eu sugiro aí o segmento anual. Perfeito. Doutora Patrícia, mais uma pergunta interessante que chegou aqui, você que nos dá o privilégio da companhia, agora 19 horas e 40 minutos, mandando a sua pergunta, e quem faz? Nossos amigos de Minas Gerais, a cidade de Juiz de Fora, quem pergunta é Bebel. Ela diz assim: sou mãe recente, tenho 27 anos, meu bebê nasceu há 5 semanas, mas ele nasceu com estrabismo. Gostaria que a doutora pudesse comentar se
o estrabismo ele tem cura, se precisa fazer cirurgia. Então, qual que é a sua orientação sobre estrabismo? Bebel. Bom, vamos lá. Eu quero te parabenizar por ser mãe. É uma oportunidade ímpar. Eu respeito os meus amigos relacionados à identidade de gênero, mas isso da mulher amamentar é uma coisa que nem o homem vai saber como funciona. É lindo, aproveite essa fase com o teu bebê. E a mãe, ela é a maior criadora que existe. Né? O contato visual da mãe com a criança, ele é singular. Então, assim, se o seu bebê nasceu prematuro, eventualmente, até o 3º mês, pode existir um estrabismo fisiológico. Por quê? Porque a criança prematura, ela corre atrás do tempo, né? Você tem um desenvolvimento neurológico mais acelerado, e aí esse olho pode ter um estrabismo geralmente para dentro, pode acontecer. Né? Se seu neném, de qualquer forma, tem que ser acompanhado por um oftalmologista, né? E essa observação feita pelo oftalmologista. Se não, a gente tem que procurar outras coisas, né? Desde causas mecânicas que possam ter levado a essa paralisia, até mesmo tumores cerebrais. Nós podemos ter. Então, outras síndromes também, onde a gente pode ter o estrabismo associado. Então, é muito importante que você tenha um bom relacionamento com o seu pediatra, né, e que você leve o seu bebê para que seja avaliado por um oftalmopediatra, para que a gente fique seguro aí. Um beijo grande para vocês. Ótimo. Doutora Patrícia Dotto, médico oftalmologista, mais uma pergunta aqui interessante. José de Andrade, ele está no Recife, então um abraço aos recifenses, e ele pergunta assim: doutora Patrícia, aqui na minha cidade é muito comum a gente ser abordado na rua querendo que a gente faça exame de vista. Eu tenho 47 anos, já estou com o braço mais curto e pergunto para a doutora: óculos tem prazo de validade? Vale que a gente possa fazer consulta na rua? Então vamos lá, boa noite, um beijo grande para vocês. Vocês têm um serviço fantástico aí de oftalmologia, né, que é o Hope. Já estão na mídia, pesquisa linda aí sobre o Zika vírus, inclusive conhecimento internacional da doutora Camila Ventura. Vamos lá, em relação à data de validade do óculos. Então, como que funciona isso? A lente, ela pode riscar, arranhar, mas ela não vence. O que acontece é que muitas vezes o grau que a gente tem de óculos muda. Então, vamos dizer que você tenha 1 grau, né, de hipermetropia, e deixa o óculos novinho na gaveta ali durante 10 anos, e daqui 10 anos você tenha o mesmo grau de hipermetropia. Aquele óculos vale se ele estiver em boas condições de uso, certo? Mas o nosso grau muda. Você tem 47 anos, o senhor tem 47, então, a cada 2 anos, pelo menos, aquele grau para perto que a gente comentou na primeira pergunta, ele vai ter uma mudança. Então, para que a gente preserve a tua performance visual, é importante que esse grau seja atualizado, mas com base no exame. Exame de rua é assim, eu estou entendendo que são profissionais não médicos, né? Não vale, né? O que vale, muitas vezes, assim, são as triagens feitas por programas que são supervisionados pela Secretaria de Saúde, pela Vigilância Sanitária. Existem os mutirões lícitos, onde a gente tem triadores, muitas vezes até agentes comunitários que são capacitados para isso, que fazem parte de uma equipe, e onde o senhor vai ser avaliado por um médico oftalmologista. Mas, lembrando que venda casada é crime, né? Então, isso de consulta, tem a consulta, ganha a consulta, né? Se paga o óculos, isso não existe. Denuncie, por favor, inclusive junto à Soblec, a gente tem um canal para essas denúncias, né? Então, não funciona bem assim. Mas é sempre importante ser acompanhado por um médico oftalmologista. Desconfie se tiver muito fácil o acesso. Ótimo. E chegou uma outra pergunta, Ana Paula Galdina, ela fala exatamente isso daqui, ó.
Fui em uma ótica e me levaram em uma clínica ligada à ótica para fazer um exame grátis. Fui atendida por um técnico, ela diz em oftalmologia, e a pergunta dela, da Ana Paula Galdina, eles podem fazer exames e emitirem receitas? E se existe técnico em oftalmologia com essa habilitação? Então, não existe na Escola Paulista de Medicina um curso de formação de tecnologia em oftalmologia, tecnólogo oftalmo, que é um profissional super competente, mas que ele não havia óculos. Então, esse profissional que te atendeu provavelmente não é um tecnólogo. Nenhum tecnólogo se submete a isso. Provavelmente você foi atendida por um optometrista. É uma profissão não regulamentada no Brasil. Nós temos vários problemas em relação a isso. Como eu comentei, a venda casada, ela é crime. Né? Existe um capital intelectual envolvido nas consultas. As pessoas não estudam, passam anos dentro de uma universidade, produzindo, né, ciência, conhecimento. Eu sempre falo, ele não ocupa espaço, né? Ele demanda tempo e ele nos ajuda a tomar decisões de forma consciente. E, então, o profissional espera ter um retorno em relação a isso. Então, ninguém vai vai se prestar a fazer esse tipo de atendimento dessa forma. Mesmo profissional no SUS, as consultas do SUS, elas não são gratuitas. A gente tem que entender que a gente paga impostos, e os profissionais que atendem no SUS, eles são remunerados. Então, aí eu passo pelo SUS porque é de graça? Não, ele não é de graça. A gente paga impostos para isso, né? Então, denuncie, por favor, desconfie. É difícil. Eu acredito que quando uma pessoa muitas vezes procura esse tipo de atendimento, a gente está vivendo um momento muito difícil no crescimento econômico do Brasil, onde a gente não é amparado como cidadão pelo sistema de saúde. A gente acaba tendo que ter convênio, pagar escola particular, pagar transporte. Então, muitas vezes, é a sensação que a gente pode sentir, eu acho que é a tal da humilhação de ser enganado, né? De alguém falar que está tentando fazer um bem, mas, na verdade, ela está tentando se aproveitar ainda mais dessa situação. E é tão difícil, muitas vezes, porque a pessoa pode estar precisando realmente do óculos, de alguma coisa, né? Uma consulta, e aí, de repente, fala, olha, você compra o óculos, eu te dou a consulta. Não, se a pessoa quisesse te ajudar, ela ia te dar o óculos, além de dar a consulta, né? Então, eu não acredito nesse tipo de trabalho, é ilícito, não tem amparo legal. Ótimo. Agora, 19 horas e 48 minutos, estamos nos aproximando do término dessa atividade, o Oftalmologista Responde, mas chegou uma pergunta de Luiz Antônio Gonçalves. Ele é de Belo Horizonte, um abraço aos belo-horizontinos, nosso agradecimento. Eliane Clapper, ela diz assim, boa noite, meu filho tem ceratocone, uma enfermidade que gera muitas aflições e está com a visão muito ruim. Ela pede para comentar sobre o tratamento e se há lente para poder ser utilizado. Oi, boa noite. Ceratocone é uma doença muito difícil, mas eu ainda arrisco dizer que é uma doença prevenível, quando a gente consegue fazer o segmento da criança, identificar crianças em risco, né, através da avaliação dos olhos, da parte da frente dos olhos, para o exame, a lâmpada de fenda, quando a gente faz essa avaliação dos olhos, né, então, se a gente consegue identificar alguma lesão, pacientes com conjuntivite que têm uma tendência a coçar, a gente pode prevenir. E as mensurações da córnea. A córnea, essa parte que fica na frente do colorido do olho, a gente tem um vidro que parece uma calota de um fusca transparente, né? Então, essa camada, ela pode ser deformada. O ceratocone é isso, é uma deformação disso. Faz de quando você foi estacionar o seu fusca, você ralou na guia ali, né, a sua calota. Isso é o ceratocone. Então, quando a gente previne precocemente, né, o coçar, faz o tratamento adequado da conjuntivite alérgica e em tempo, né, a gente pode prevenir o desenvolvimento. E os pacientes com ceratocone também a gente faz esse tratamento para que não piore.
Os tratamentos dependem muito da idade do paciente. Hoje nós temos algumas terapêuticas, mas depende da progressão, da avaliação. Não vai ser na primeira consulta e nem no primeiro mês que vai se definir qual é o tipo de tratamento para aquele paciente. Então, desde o tratamento clínico, segmento, a observação, lubrificação, uso de colírios, né, para que não se coce os olhos. Eu também queria aproveitar para falar uma coisa, que um dos principais fatores que, assim, de falha de tratamento é que as pessoas não sabem pingar o colírio, né? Então, geralmente, as pessoas pingam o colírio aqui. Só que o colírio aqui, ó, ele acaba indo direto para dentro do nariz, na via lacrimal. Então, não dá tempo de absorver. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pingar o colírio adequadamente. Então, sempre puxar a pálpebra e enchilar nesse canto, né, e um piscar suave para que a gente possa ter essa distribuição. Nos casos de glaucoma, a gente, inclusive, recomenda a oclusão aqui do ponto, para que o colírio fique, pelo menos, permaneça aí 1 minuto, né, absorvendo adequadamente. Então, começa desde esses detalhes. Aí nós temos uma terapêutica nova, que é o crosslinking, para tentar endurecer essa córnea, depende da idade. Temos as lentes de contato também, óculos, mas tudo vai depender dessas medidas corneanas, da sensibilidade, da tolerância do paciente. E lembrando que quanto pior for o quadro da conjuntivite alérgica, se houver, mais difícil vai ser para adaptar uma lente de contato, né? Então, é importante fazer o segmento adequado e o transplante, anel, intracorneano, o transplante, eles acabam sendo reservados para quadros mais graves. Lembrando que hoje o implante do anel intracorneano, a gente tem o laser, tem uma forma assistida a laser. Então, hoje ela é muito mais delicada e muito mais precisa, muito mais segura, tanto para o paciente quanto para o médico, para ser realizado. Isso. Ótimo. Agora, 19 horas e 55 minutos, nossa atividade, o oftalmologista responde, vai ser finalizada com o nosso agradecimento à doutora Patrícia Adotto, pela gentileza de compartilhar o seu conhecimento. Doutora Patrícia, gostaria que pudesse deixar, neste momento de encerramento, a sua mensagem, a sua consideração para todos que lhe assistiram ao vivo e para aqueles que vão lhe assistir também sob demanda. Eu quero agradecer a todos, os meus amigos, minha família, ao meu Deus, né? Agradecer ao Fernando, a Sublec, e a mensagem que eu deixo é essa que eu já comentei: conhecimento demanda tempo, mas não ocupa espaço, e modula as nossas decisões. Então, vamos fazer uma campanha contra o Dr. Google e começar a conversar mais. As ferramentas de pesquisa, elas são bárbaras, uma revolução na mídia, na comunicação, mas a gente precisa quebrar essas barreiras mentais e ter um diálogo mais aberto com a comunidade, quebrar essas barreiras. A gente tem que se informar, sim, a gente tem que ler muito, tem que buscar, mas a gente tem que sempre lembrar do papel da pessoa nas diversas áreas como intermediador do conhecimento. Quando a gente consulta um advogado para saber sobre uma lei, quando a gente conversa com um farmacêutico para saber sobre o mecanismo de ação de uma doença, com um mecânico quando vai consertar nosso carro. Então, é a mesma coisa dentro da oftalmologia. Não vendo seus olhos, né? A nossa visão é preciosa. Vamos tentar realmente ter uma vida saudável, com uma visão mais saudável, né? E a nossa proposta aqui da Bessoral Oftalmologia é trazer boas novas para a visão de todos, e é baseado nisso, no conhecimento, no diálogo aberto, e nosso coração, as nossas portas estão abertas a todos. Beijo grande para todos vocês. Excelente. E este foi o Oftalmologista Responde, com a doutora Patrícia Adotto. Nosso agradecimento. E olha, continue praticando. Diferencie informação, que é aquele que você encontra em todo canto, do conhecimento. O conhecimento, ele tem densidade, ele tem compromisso com a excelência e principalmente compromisso com você. A todos, nosso melhor agradecimento. Até a próxima. Muita saúde e muita, muita, muita prosperidade.